os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia ouviram que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E quando Pedro voltou a Jerusalém, os que eram da circuncisão disputavam contra ele, dizendo: Por que entraste em casa de homens, não circuncidados, e comeste com eles? Mas Pedro começou a expor-lhes as coisas por ordem, dizendo: Eu estava orando na cidade de Jope e vi em um êxtase esta visão. Descia uma espécie de vaso como um grande lençol, o qual, suspenso pelas quatro pontas, baixava do céu e veio até mim. Fixando eu os olhos nele, estava-o contemplando e vi dentro animais terrestres quadrúpedes, e feras, e répteis, e aves do céu. E ouvi também uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. E eu disse: De nenhum modo, Senhor, porque nunca entrou na minha boca coisa profana ou imunda. E respondeu-me outra vez a voz do céu: O que Deus purificou, não lhe chames tu imundo. E isto sucedeu por 3 vezes. E depois, tudo foi retirado para o céu. E eis que chegaram logo 3 homens à casa onde eu estava, enviados a mim de Cesareia. O Espírito disse-me que fosse com eles, sem hesitação alguma. Estes 6 irmãos foram também comigo, e entramos na casa daquele homem que me mandara buscar. E ele contou-nos como tinha visto na sua casa um anjo apresentar-se diante dele, dizendo: Manda a Jope chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te anunciará palavras, pelas quais serás salvo, tu e toda a tua casa. E, tendo eu começado a falar, desceu o Espírito Santo sobre eles, como tinha descido sobre nós no princípio. E lembrei-me então da palavra do Senhor, como ele tinha dito: João, na verdade, batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Se Deus, pois, lhes deu a mesma graça que a nós, que cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que me pudesse opor a Deus? Eles, tendo ouvido estas coisas, aquietaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Logo Deus concedeu também aos gentios a penitência, a fim de que tenham a vida sobrenatural. Entretanto, aqueles que tinham sido dispersos pela perseguição suscitada por causa de Estevão, chegaram até a Fenícia e Chipre e Antioquia, não pregando a ninguém a palavra, senão só aos judeus. Entre eles havia alguns homens de Chipre e de Cirene, os quais, tendo entrado em Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. E muita gente, tendo crido, converteu-se ao Senhor. E chegou a notícia destas coisas aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Quando ele lá chegou e viu a graça de Deus, alegrou-se, e exortava todos a perseverar no Senhor, com coração firme, porque Barnabé era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E uniu-se ao Senhor grande multidão de gente. Dali Barnabé partiu para Tarso, em busca de Saulo, e tendo-o encontrado, levou-o a Antioquia. Nesta igreja passaram eles 1 ano inteiro, e instruíram uma grande multidão, de maneira que em Antioquia é que foi dado pela primeira vez aos discípulos o nome de cristãos. E naqueles dias foram de Jerusalém a Antioquia uns profetas, e, levantando-se um deles, chamado Ágabo, fazia saber por virtude do Espírito que haveria uma grande fome por todo o mundo, a qual veio no tempo de Cláudio. E os discípulos, cada um segundo os seus meios, resolveram enviar algum socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, o que eles efetivamente fizeram, enviando-o aos anciãos por mãos de Barnabé e de Saulo.